Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos continuar a nossa aventura pelo mundo mágico falando de Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e a Câmara Secreta vai ser um livro que vai seguir mais ou menos a mesma estrutura e o mesmo estilo narrativo do primeiro livro, A Pedra Filosofal. Tanto o livro, na verdade, quanto o filme, tá? A Câmara Secreta acaba sendo um filme até bem fiel à obra original, assim como A Pedra Filosofal também foi. Obviamente vai ter algumas mudanças, pequenas mudanças, né? Mudar alguns detalhes da história, só para que a narrativa fique dinâmica nesse tipo de mídia que é o cinema, mas de uma forma geral, a essência vai ser mantida. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo! A Câmara Secreta é um tipo de livro que você pode ler tranquilamente. Assim, acaba sendo muito forte chamar o livro de independente. Afinal de contas, ele faz parte de uma saga de 7 livros, né? Mesmo sendo só o segundo, não dá. Mas você consegue até ter uma leitura bem legal, mesmo se você não tiver lido o primeiro. Porque no primeiro capítulo, a gente tem um pequeno resumo do que aconteceu no ano anterior do Harry, né? A descoberta dele ser um bruxo, a escola de Hogwarts, a Pedra Filosofal, tem até um resumo bem resumido mesmo do que é o quadribol. Então, assim, dá pra começar a acompanhar a história do Harry nesse livro de uma forma bem tranquila mesmo. E no primeiro capítulo a gente também vê que o Harry está com os Dursley, né? Ele foi passar o verão com seus tios e é muito legal porque ele começa a ameaçar os tios de fazer magia, né? Porque os tios até esse momento ainda não sabem que o Harry não pode fazer magia fora da escola. E aí tem toda aquela dinâmica na qual ele está preso dentro de casa, ele não pode soltar Edwiges, ele não pode mandar carta para os amigos, ele também não recebeu carta de nenhum amigo, e aquele lance de que ele tem que ficar muito quieto porque o tio vai receber visitantes importantes para fechar um negócio, só que é justamente nesse momento que aparece um dos melhores personagens da saga, que é o Dobby, né? O Dobby ele já aparece de uma forma extremamente encantadora, tentando ajudar o Harry, tentando salvar o Harry. Ao mesmo tempo, é uma forma um pouco triste, né? Porque a gente vê... a gente tem a ideia do que é um elfo doméstico, né? No universo de Harry Potter, e a gente vê o Dobby se castigando toda hora. Isso sempre foi de apertar os nossos corações, né? E aí, a gente tem aquele momento em que o Dobby vai utilizar magia, né? Vai jogar uma torta na cabeça dos visitantes do Walter. E aí, a partir desse momento é que o Walter vai descobrir que o Harry não pode fazer magia fora de Hogwarts, porque o Harry vai receber um berrador do Ministério da Magia, dizendo que foi identificado uma magia naquela residência. Ou seja, o Ministério da Magia ele não tem controle da magia que cada bruxo faz. Ele só consegue identificar o local onde a magia ocorre. Porque, assim, não foi o Harry que fez, né? Foi o Dobby, mas ele vai ser acusado, até porque ele é o único bruxo que vivia ali pelas redondezas. Então, acaba sendo um fato bem curioso também, um fato bem interessante, porque a gente já está começando a descobrir um ponto aí, como é que funciona, como é que é toda a estrutura do Ministério. E aí, né, que os tios sabem disso, que eles não vão ter mais medo do Harry, vão trancar o Harry em casa, e quando parece que está tudo perdido, eis a nossa salvação, porque o Rony, o melhor amigo do Harry, vai aparecer com o Fred e George ao seu lado, né, obviamente dirigindo o carro enfeitiçado do pai, para tirar o Harry dali. E tem um detalhe muito interessante nessa cena que não foi colocado no filme, até porque não tinha muita necessidade de estender essa cena na história. Mas seria até interessante ver essa cena acontecendo no filme, que os objetos do Harry, os objetos mágicos, o uniforme da escola, o malão, tudo, não estava junto com ele no quarto. Estava escondido no armário embaixo da escada dos tios, né? E aí... o Fred e o George, eles vão abrir o quarto do Harry, porque o Harry tá trancado no quarto, eles vão abrir o quarto do Harry e vão abrir o armário embaixo da escada sem utilização de magia. Ou seja, são bruxos, né? São pessoas que vieram de uma família bruxa, então eles não têm tanto contato assim com o mundo trouxa, né? Por mais que o Arthur Weasley seja louco pelos objetos dos trouxas, eles não têm tanto contato assim. E aí eles mostram como eles são super espertos e sagazes e eles sabem... E malandros também, né, gente? Fred e George tem uma malandragem aí. E aí eles mostram que eles sabem se virar muito bem sem magia, né? Então é um detalhe interessante, mas realmente era um detalhe que não tem tanta importância para a história. Então, para diminuir, né, acelerar um pouco essa cena, eles cortam isso. Mas é uma curiosidade legal em relação aos gêmeos. E aí eles vão
para a toca, né? Para a casa dos Weasley, e a gente é apresentado a toca, e é uma das cenas mais incríveis, é um dos lares mais incríveis, né? Eu acho que todo fã de Harry Potter já quis em algum momento estar lá, estar num almoço, numa janta dos Weasley, passar um final de semana com eles, porque é um lar extremamente amoroso e que abraça a todos, né? É minha casa. É modesta. Achei o máximo. Obviamente, é claro que a senhora Weasley, a Molly, vai ficar louca quando souber o que eles fizeram, mas mesmo assim vai ficar feliz de ver o Harry ali. A gente vai ter mais detalhes sobre a casa deles, né? Afinal de contas, é algo que não aparece no filme, é que existe um vampiro morando no sótão da casa. Então acaba sendo bem legal esses detalhes e, obviamente, né, a gente passa rápido por aí porque eles precisam ir ao Beco Diagonal para comprar o material escolar. E é nesse momento que o Harry vai usar pela primeira vez o pó de Floo, só que ele vai errar o caminho e vai parar na Travessa do Tranco, mais especificamente na Borgin Burkers, né, na qual ele vai se esconder ali e ele vai ver o Draco entrando com seu pai na loja e ele vai ver que o Draco vai ficar muito interessado em um colar que tem lá para venda, que na verdade é o mesmo colar amaldiçoado que ele vai entregar a Katia Bell no 6º livro, né? Então a gente já tem aí mais uma migalha que a J.K. Rowling deixou ao longo do caminho para ser desvendado só mais tarde, né? Então assim, ela traz uma atenção em particular para esse colar e não foi à toa, né? Mais pra frente a gente vai ver esse colar de volta. E aí, né, quando ele consegue se localizar, volta para o Beco Diagonal, a gente tem uma cena sensacional, que é a cena na Floreios e Borrões, quando os Weasley encontram os Malfoy. E assim, além de ter toda aquela tensão que aparece no filme, o Sr. Weasley e o Lúcio Malfoy, eles vão brigar. E é tipo, não é discussão ou uma briga de varinhas, é porradaria mesmo. Gente, é uma cena que, nossa, seria loucura ter no filme, seria demais. É a coisa mais trouxa que poderia acontecer no meio do Beco Diagonal. Uma briga no soco mesmo, né? E aí a gente também vai ter, nesse momento, a apresentação do Lockhart, né? Ele vai entrar na história, vendendo os seus livros e ele vai ser extremamente metido. Na verdade, ele consegue ser bem mais chato no livro do que do filme, né? Até porque ele vai achar aí que ele vencer 5 vezes seguida o concurso de sorriso mais atraente é muito mais importante do que derrotar Voldemort. E já quase chegando em Hogwarts, a gente sabe que os personagens vão ter uma dificuldade porque o Harry e o Rony não vão conseguir atravessar a passagem para a plataforma 9¾ né? Na verdade, a gente vai ver futuramente que foi o Dobby que fechou a plataforma justamente para proteger o Harry, e aí eles vão para a escola com o carro enfeitiçado do pai do Rony. E a confusão está feita, né? Eles chegam, a gente já sabe o que acontece, eles vão chegar nos terrenos de Hogwarts, o carro vai bater no Salgueiro Lutador, e depois disso tudo, quando eles finalmente conseguirem sobreviver ao Salgueiro, eles vão ser encontrados por ninguém mais, ninguém menos do que o Snape. Um Snape que vai ficar muito satisfeito em encontrá-los, porque vai acreditar que há uma grande chance de ser a última noite deles na escola, de que o Harry seria expulso, né? É uma cena bem legal na qual o Snape encontra eles no terreno de Hogwarts, depois eles vão para o escritório dele, e assim, o Snape já sabe o que aconteceu, então o Harry vai ter a impressão de que o Snape está lendo a mente dele. De fato, a gente sabe que o Snape ele é ótimo em legilimência, mas não foi esse caso, ele simplesmente viu no profeta vespertino o que aconteceu, né? Que um carro voador foi visto por vários trouxas, alguns trouxas, enfim. E aí é nesse momento que a Minerva chega junto com Dumbledore e evita a expulsão deles, né? E a Minerva questiona o porquê que eles não pensaram em mandar uma carta para Hogwarts quando viram que a passagem do trem estava fechada. Cara, nós temos mais um motivo aí do porquê o Harry não foi pra Corvinal. Nem o Harry nem o Rony, mas o Rony não tá em discussão aqui, né? Só que depois o Harry vai ser muito inteligente. Ele vai dizer, né? Ele vai aceitar a detenção que tem que sofrer, enfim, mas ele vai dizer pra Minerva que nenhum ponto deve ser tirado da Grifinória, pois eles pegaram o carro antes do ano letivo começar. Então isso não conta. Olha isso. A Minerva sorri e aceita a justificativa dele. Gente, pela primeira vez o Harry está sendo perspicaz
nessa história, né? Nós temos aí um ponto positivo para ele. Mas ele também vai se sentir super mal, vai sentir que decepcionou não só a professora como o Dumbledore, e ele tem um carinho muito grande pelo Dumbledore, ele tem uma consideração muito grande pela opinião do professor, né? E o Dumbledore vai perguntar calmamente o que aconteceu, né? Pedir para os garotos explicarem de uma forma bem calma. E o Harry, na verdade, tá se sentindo tão mal que ele preferia que o Dumbledore gritasse. Cara, espera chegar no quarto filme que o Dumbledore vai gritar quando ele deveria ter perguntado calmamente, né? E aí, depois de toda essa confusão, vai começar o ano letivo, finalmente. A gente vai ver o Rony recebendo o tão famoso berrador da mãe no café da manhã, e a gente vai ver também a primeira aula de herbologia deles, né? E é muito legal porque a professora Sprout chega falando que se atrasou porque estava passando, né, ataduras no Salgueiro lutador, ou seja, o Salgueiro, por mais feroz que seja, ele também se feriu nessa luta e ele precisa de cuidados também, né? Então é muito interessante ver essa parte do cuidado com o Salgueiro em Hogwarts, né? E o Harry também vai conhecer novos estudantes, é nesse momento em que ele conhece o Colin. O Colin vai perturbar muito o Harry, então vai ter uma cena em que o Harry vai ter que ficar explicando o quadribol para um Colin muito chato. Ele vai ter a experiência de ter o Lockhart como professor, e a gente já sabe que a experiência não é boa, né? Deixem-me apresentá-los ao seu novo professor de defesa contra a arte das trevas. E por falar em quadribol, o Harry vai vir com sangue nos olhos, porque no ano anterior a Grifinória perdeu a taça de quadribol porque ele estava desacordado na enfermaria. Foi a pior derrota da Grifinória em 300 anos, né? E além disso tudo, a gente vai começar a ver que coisas estranhas vão acontecer em Hogwarts. Na verdade, antes disso, a gente vai ver uma maior interação com outros personagens. No caso, o Nick Quase Sem Cabeça vai convidar o Harry, o Rony e a Hermione para a sua festa, para o seu aniversário de morte, né? Aí a gente vai descobrir que ele levou 45 golpes no pescoço até morrer. Então, assim, a gente tem uma interação maior com os fantasmas, porque mostra esse aniversário de morte dele, mostra os outros fantasmas, né, os convidados ali. A gente tem uma interação com o Filch, porque o Harry e o Rony têm que cumprir detenção, e aí eles vão descobrir que o Filch é um aborto, porque eles vão ver que tem uma carta do Feitiço Expresso no escritório do Filch. E nós temos também o primeiro ataque que acontece na escola, que é o ataque à Madame Nora, a gata do Filch, né? E aí ele vai dizer que, obviamente, ele vai encontrar o trio na cena do crime e ele vai acusar o Harry de ter feito isso, né? Só que o Dumbledore vai defendê-lo, vai dizer que a gata foi petrificada, e ela não ficou petrificada com um golpe de vassoura, né? Já que o Harry estava com a sua Nimbus 2000 no ombro. E aí, logo depois disso, um surto de gripe vai chegar na escola. E aí a gente vai ver muitos personagens caídos e tal, incluindo a Gina. A Gina vai começar a ficar estranha, mais pálida, assustada, preocupada. E aí a J.K. Rowling já nos dá um sinal do que está acontecendo, né? Só que a gente, quando lê, não percebe. Tanto que tem um momento, depois desse surto de gripe, que a Gina vai tentar contar alguma coisa pro irmão, pro Harry, mas ela não vai conseguir, ela não vai ter essa oportunidade. E junto com o ataque da Madame Nora, a gente tem a frase na parede na qual diz que a Câmara Secreta foi aberta. Então, obviamente, os estudantes já vão ficar em polvorosa. Vai começar a ter talismãs de proteção sendo vendidos pelos corredores por baixo dos panos para os professores não pegarem. E aí a Hermione, numa das aulas, vai perguntar o que era a Câmara Secreta. E é muito legal que é justamente a aula do professor Binks, que é o professor de História da Magia, na qual ele acaba não aparecendo no filme. Então é ele, né, que além de ser um fantasma, já ter vivido por séculos aí, saber de vários tipos de história da comunidade bruxa, é ele que vai falar detalhadamente sobre a Câmara Secreta. Só que ele vai falar porque a Hermione perguntou. Porque pra ele aquela história é bobeira, ele não acredita, ele não dá muita importância, ele contou e quer voltar logo pra matéria de História da Magia, né? Só que nós teremos aí mais algumas coisas. A Gina vai ficar cada vez mais perturbada com os ataques que estão acontecendo. Nós teremos o segundo ataque, que é em relação ao Colin Creevey, né? E é um ataque na qual o Dumbledore vai encontrar, né, o Colin com a Minerva vai ser a primeira a encontrar, e aí o Dumbledore chega e encontra, porque ele simplesmente desceu do seu escritório para tomar um chocolate quente.
Cara, eu adoro todas as referências de chocolate quente que é feito no universo de Harry Potter. Até mesmo no final desse livro, quando o Harry salva a Gina da Câmara Secreta, quando a Gina chega no escritório da professora McGonagall, o Dumbledore olha pra ela e fala que ela precisa de um chocolate quente. Cara, eu preciso ir pra Hogwarts pra alguém me oferecer um chocolate quente. Na boa. É o melhor entrosamento aí que tem na escola. E, obviamente, com esses ataques acontecendo, o trio vai começar a desconfiar. É óbvio que o Harry vai desconfiar de cara no Malfoy e é nesse momento em que eles vão planejar fazer a poção polissuco. E mostra a cena na qual o trio começa a roubar do estoque particular do Snape os ingredientes para a poção. Além disso, vai ter o clube de duelos, que é uma cena sensacional, né, do filme. Vai ocorrer no livro, só que o clube de duelos, eles realmente vão se dividir em duplas para lutar entre si, ou seja, eles realmente vão aprender a duelar. Não é só um exemplo entre os professores ou um exemplo entre uma dupla só, como foi no caso do filme, na qual mostrou o Draco e o Harry. E, obviamente, nessa cena, a gente também vai ter o fato de que o Harry é um ofidioglota, ele pode falar com as cobras, e aí acabou, né? Aí todo mundo vai achar que o Harry é o herdeiro de Sonserina, vai todo mundo ter medo dele, vai ter alguns estudantes da Lufa-Lufa que vão ter um medo enorme dele, ainda mais depois quando o Justino for atacado. E aí ele vai enfrentar esses estudantes porque ele já tá de saco cheio das pessoas olhando torto pra ele. E em meio a esse clima de desconfiança, suspeita e medo, o Harry vai encontrar o diário de Tom Riddle. E a partir desse momento ele vai começar a investigar quem foi Tom Riddle, né? Ele vai ver que foi um monitor-chefe da sua casa. Ele vai sentir uma certa familiaridade com Tom Riddle, como se conhecesse ele há muito tempo, como se fosse um amigo de infância. Vai ver que o Tom Riddle ganhou um prêmio por serviços prestados à escola. O Rony vai até sugerir que o serviço que ele prestou foi ter matado a Murta que Geme. De certa forma ele acertou, né? Errado ele não foi. Mas a gente vai ver mais tarde, quando o Harry tiver acesso às lembranças do diário, que na verdade foi o Tom Riddle que entregou o Hagrid como aquele que abriu a Câmara Secreta, né? E aí a gente vai ter mais uma pista do rumo da história, pois quando a Gina olha para o Harry e vê que ele está com um diário, ela vai ter um olhar, assim, uma expressão de horror, de medo, né? E a gente não reparando em nada, né? Pra gente ela tá doente, ela tá gripada. O surto de gripe já passou, mas ficou com ela. E um outro detalhe muito interessante que aparece nesse livro é que os alunos começam a decidir quais as matérias eles vão cursar no próximo ano, né? Porque a gente sabe que do segundo para o terceiro ano vai ter mais opções de matéria, nós seremos apresentados a novos professores no ano seguinte, e tem essa informação no livro, né? Então é bem legal a gente ver essa rotina escolar dos estudantes, porque no filme não aparece muito, né? A gente tem inicialmente eles assistindo a aula de boa lá com os professores, só que começam a acontecer os problemas em Hogwarts, eles vão dar uma de detetive e vão só atrás do problema, né? Então, é bem legal a gente ver essa dinâmica deles em relação às matérias, ao que eles vão decidir para o futuro. E também, a essa altura da história, nós já temos a famosa cena na qual o Hagrid é levado a Azkaban. Afinal de contas, acham que ele é o culpado novamente, né? E um detalhe muito legal é que quando o Harry descobre, né, toda a história do Hagrid, por que ele foi expulso, por que ele teve a sua varinha quebrada, ele chega à conclusão de que a varinha quebrada do Hagrid está dentro daquele guarda-chuva mágico dele e faz um total sentido isso, né? Mas, além do Hagrid, a gente vai ter também a suspensão do Dumbledore no cargo de diretor. E aí, sem o Dumbledore em Hogwarts, a gente começa a ver a rotina dos alunos, né? Eles vão ficar mais assustados, vão se sentir mais inseguros, mais ataques vão acontecer, incluindo o ataque à Hermione, né? Aí o Harry e o Rony vão ficar sem o cérebro da turma. Vão fazer o quê? Não, mentira, eles vão agir, gente. Eles vão seguir as aranhas, como o Hagrid aconselha, né? Um conselho muito legal que a gente já aprendeu, que nós não devemos seguir as aranhas quando a gente encontrar uma fila de aranhas bonitinhas assim, tal. Beleza, né? A gente sabe que dá problema. Por que aranhas? Por que não podia ser assim as borboletas? Só que o Harry e o Rony ainda não sabem disso, então eles vão seguir as aranhas e vão dar de cara com a Aragog. E é muito legal porque o livro, além de falar que a Aragog é uma aranha muito idosa, vai falar também que ela é cega. E eu achei interessante porque isso no filme não fica muito claro. Na verdade, pra mim não fica claro de jeito nenhum. Eu acho que ele tá enxergando muito bem os dois ali, né? Mas enfim, ele vai falar que ele não é o monstro da Câmara, que eles não ousam mencionar qual é o monstro. Nesse momento, o Harry vai fazer uma comparação entre o monstro da Câmara Secreta e o Voldemort, que as pessoas também se recusam a falar o nome dele. Então acaba sendo muito legal isso, porque de fato é o Voldemort que pode controlar o basilisco, né? Então
tem toda essa semelhança realmente entre os dois. E aí a gente vai ter a cena da perseguição, que a Aragog vai mandar os filhos matarem o Harry e o Rony, mas eles vão conseguir escapar com a ajuda do carro e vão conseguir voltar para a escola. E ao retornarem para a escola com a ajuda de uma Hermione petrificada, eles vão finalmente descobrir qual é a criatura que habita na Câmara Secreta, né? A criatura basilisco, no caso o basilisco é uma criatura que nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã, e a única coisa fatal para ele é o canto do galo. Isso explica por que os galos do Hagrid estavam sendo mortos. E assim, é uma cena muito bizarra quando a gente para pra pensar, porque a Gina, ela estava sendo totalmente controlada pelo diário. Tudo bem, ela foi influenciada a abrir a Câmara Secreta e a soltar o basilisco. Mas não foi ela que matou ninguém, né? Quem petrificou foi o basilisco, e o basilisco também até aquele momento não tinha conseguido matar ninguém. Só que ela foi muito influenciada, tipo, ela foi influenciada a matar os galos do Hagrid. A gente pensa o quanto ela se sentiu mal, né? Ela já tinha sido totalmente manipulada pelo livro. Agora ela foi forçada a tirar a vida de animais, né? Então acaba sendo uma parte até, acho que é a parte mais pesada dessa história, tá aí, né? E assim, isso acaba também não ficando muito claro no filme, porque o máximo que a gente tem no filme é uma cena na qual o Hagrid entra na sala do Dumbledore segurando um galo morto, mas a gente não tem essa explicação mais profunda, né? E aí, depois que eles descobriram tudo, eles vão ver que a Gina foi levada para a Câmara Secreta, vão ver se o Lockhart vai de fato conseguir salvá-la, e é nesse momento em que eles descobrem que o Lockhart é uma fraude e o força a entrar na Câmara com eles, né? Nessa hora, o Lockhart vai tentar lançar contra os dois um feitiço de memória, só que o feitiço vai contra o feiticeiro. Na verdade, é uma outra coisa bizarra a se pensar, porque assim, o feitiço vai falhar porque o Lockhart usou a varinha do Rony. E agora a gente para pra pensar que o Rony estava com a varinha quebrada durante o ano letivo inteiro, né? Então, assim, pô, foi sorte também ele não ter um acidente, ele não ter virado de cabeça para baixo, não ter um acidente com os outros alunos, né? Porque em todas as aulas, quando ele fazia o feitiço, não dava certo por causa da sua varinha. Ele poderia ter tido um acidente bem pior em relação a isso, mas no caso, foi a varinha quebrada que salvou a vida dos dois, né? E finalmente chegamos à Câmara Secreta, onde o Harry vai encontrar a Gina e vai encontrar também o Tom Riddle, né? Ou melhor, a lembrança que está quase ficando viva novamente, né? E aí a gente vai ter a informação de que o Tom Riddle, na verdade, é o Voldemort, né? A época em que ele era um estudante de Hogwarts. O Riddle vai soltar o basilisco, o Harry vai lutar com o basilisco, ele vai encontrar a espada de Godric Gryffindor, e é muito legal essa parte, porque a gente vai ter uma participação muito maior da Fawkes, a Fênix do Dumbledore, né? Além dela levar o chapéu seletor com a espada, após toda a luta, quando o Harry já derrotou o basilisco, só que ele foi envenenado, né, pelo veneno do basilisco, a Fawkes vai curar o Harry. Ela vai curar o Harry enquanto o Riddle está vivo, né? O Harry ainda não destruiu o diário. Então, assim, ela tá chorando no ferimento do Harry e o Riddle tá fazendo piada, em vez de tomar alguma atitude, né? Ele deixou de lado essa ideia que as Fênix têm poder curativo. Então, assim, o Riddle vai morrer pela sua própria arrogância aqui, né? Ele vai esperar o Harry ser curado. Quando o Harry for curado, é nesse momento em que ele vai pegar o diário e vai destruir com o dente do basilisco. Então, assim, o Riddle morre de uma forma muito ingênua para o Voldemort. E após a grande batalha na Câmara Secreta, eles voltam a Hogwarts, ou melhor, a partir de cima da escola, já que eles nunca saíram do castelo, né? E aí a gente vai ver que o senhor e a senhora Weasley estavam lá super preocupados com a Gina. O Dumbledore vai deixar os dois com a filha. Ele vai mencionar que a filha está precisando de um chocolate quente. Vamos exaltar todas as cenas em que eles falam de chocolate nessa saga, tá? Vamos deixar isso claro. E aí o Dumbledore vai falar com o Harry. É uma cena muito emocionante na qual o Harry vai ter dúvidas se ele realmente deveria estar na Grifinória. Aí o Dumbledore vai mandar ele olhar com mais atenção para a espada que ele tirou do chapéu seletor. Vai dizer que só um verdadeiro membro da Grifinória seria capaz de tirar essa espada do chapéu. E ele vai dizer aquela famosa frase sensacional, na qual ele diz que são as nossas escolhas, muito mais do que as nossas qualidades, que definem quem nós somos. Ou seja, é regra, a cada livro o Dumbledore tem que ter pelo menos uma frase marcante aí. E teremos um momento na qual o Dumbledore diz ao Harry e ao Rony que vai entregar a eles prêmios por serviços prestados à escola, além de 200 pontos para a Grifinória para cada um. Tá, gente, foi merecido porque eles derrotaram o basilisco. Mas caraca, hein?
O Dumbledore gosta de dar ponto pra Grifinória. Mas além disso, já chegando no final, teremos a cena do Dumbledore com o Lúcio Malfoy no seu escritório, na sala do diretor. O Lúcio sendo acusado, né, de ter dado o diário pra Gina, e é nesse momento em que ao entregar o diário para o Dobby, ele vai dar ao Dobby essa tão sonhada liberdade. E é uma cena extremamente emocionante, porque o Dobby fica radiante, super feliz. A gente consegue ver, na verdade, até o quanto ele vai ser grato ao Harry a partir daí, né? Ele vai fazer qualquer favor que o Harry pedir pra ele. Então é um personagem muito bonito. Gente, o Dobby é o personagem mais carismático e realmente a morte dele foi a que mais doeu em mim. É isso, acabou, né? Mas aí nós também teremos o Hagrid de volta, bem na hora do final do ano letivo, né? E assim vai encerrar mais um ano emocionante em Hogwarts, porque o Harry não vai conseguir ter um ano como um estudante comum nessa escola, né? Mas aí é melhor pra gente, né? Que aí mais aventuras, quanto mais aventuras, melhor mesmo. E vocês, o que acham da Câmara Secreta? Tanto o livro quanto o filme. Foi uma boa adaptação? Ou esperavam mais? Quais são as suas cenas favoritas? Quais cenas vocês gostariam de ter visto no cinema? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!